Esta é uma Bíblia ortodoxa etíope rara, manuscrito. Escrito à mão na Etiópia. Linguagem sagrada letárgica. E se as palavras mais importantes, já ditas por Jesus Cristo, nunca foi escrito no Bíblia? Sabe, não perdida não. Destruído. Escondido. Por quase 2000 anos, a história termina da mesma maneira. O túmulo está vazio. A pedra foi removida. E então silêncio. Sem detalhes, sem conclusão. Mensagem apenas uma lacuna, onde deveriam estar as respostas. Mas e se esse silêncio não fosse acidental e se tivesse sido intencional? Nas altas montanhas da Etiópia, dentro de antigos mosteiros esculpidos em pedra e isolada do mundo. Diferentes versões dos acontecimentos têm sido preservado, não reescrito, protegido. Transmitido em sussurros, guardado por monges que acreditavam que essas palavras nunca foi destinado ao mundo exterior. E, pouco antes de sua morte, daqueles monges quebraram esse silêncio, sem câmeras, sem gravações e sem público. Além de um único aluno, ele revelou algo que havia sido mantido em segredo por gerações. O que Jesus Cristo realmente disse após a ressurreição. Palavras, falado durante os misteriosos 40 dias. A história mal explica. Palavras tão diretos, tão perturbadores que foram trancados. Escondido dentro de uma antiga escritura de 81 livros. Poucos já viram isso. Não é lenda. Isso não é especulação. Isso foi algo que foi feito deliberadamente, mantido em segredo. Antes de revelarmos o que o monge confessou em seus momentos finais atingido, curta e inscreva-se, porque é isso que você é. O que você está prestes a ouvir nunca foi destinado a isso, público. E para entender o que aquele monge estava protegendo você, primeiro precisa de entender exatamente o quão diferente a Bíblia etíope é realmente assim. A maioria das pessoas crescer acreditando que a Bíblia é imutável, final e intocável como se caísse do céu em sua forma atual. Mas a Igreja Ortodoxa Etíope nunca. Concordei com essa versão da história, e eles têm os recibos para comprovar. Enquanto a Bíblia Ocidental era padronizada, com 66 livros, a Etiópia preservou 81 livros, como Enoque, Jubileus e Macabeus. Textos que foram usadas pelos primeiros cristãos, reverenciadas pelas antigas comunidades judaicas, e então, silenciosamente, caiu do canhão ocidental. Durante séculos, o Ocidente, os estudiosos os descartaram como mitos, falsificações ou distrações perigosas. Então, a ciência entrou em cena. Radiocarbono. Descoberta a datação dos evangelhos alemães, dentro de um mosteiro etíope confirmado. Eles foram escritos entre 300 e 3650. C. tornando-as as mais antigas ilustradas. Manuscritos cristãos já encontrados em terra, enquanto a Europa ardia em chamas. Durante a Idade das Trevas, os monges etíopes preservando a origem do cristianismo, código-fonte intocado, não editado e não aprovado por Roma. E o que tem dentro? Esses livros extras não são um domingo tranquilo. Leitura matinal. O livro de Enoque. Não se trata apenas de dizer que a humanidade pecou antes. A inundação. Isso explica o porquê. Isso descreve uma brecha cósmica. 200 anjos vigilantes que desceram à terra tomaram esposas humanas e produziram seres híbridos, chamados de Nephilims gigantes, que devoravam os recursos mundiais e caos desencadeado em civilização. O livro nomeia nomes. Samyaza Azel Barakiel diz: esses seres ensinaram conhecimento proibido para humanos, arma, sedução, astrologia, coisas que nunca deveriam ter existido. Revelado. Isso não foi simples desobediência. Foi uma transferência de poder não autorizada. Foi exatamente por isso que Roma o rejeitou. O mundo que Enoque descreve é caótico, indomável e impossível de controlar por meio da religião institucional. Então é isso. Foi removido. A Etiópia o manteve. E Enoque, por mais explosivo que seja, era simplesmente o ato de abertura. Porque o verdadeiro choque, aquilo sobre o qual o monge estava sussurrando. Em seu leito de morte, havia um texto chamado Mashafa Kaden, o Livro da Aliança. E o que está escrito dentro dele se reescreve. Tudo o que você pensava que sabia sobre a ressurreição. O que Jesus disse durante os 40 dias em o Evangelho Padrão de Lucas. O período entre a ressurreição e a ascensão é tratada em alguns breves versículos. Jesus aparece
abençoa os discípulos e ascende aos céus. 40 dias condensados em um parágrafo. Mas, em tal situação, o Machafan Etíope, esses 40 dias são o evento principal. De acordo com este texto, o Cristo ressuscitado, ele não apenas conforta seus discípulos, reúne-os com urgência como um general dando um briefing final antes, saindo de um campo de batalha. E ele começa a tentando ensinar-lhes coisas que nunca foram ensinadas, registrado em qualquer evangelho ocidental. Ele começa com um aviso sobre o material, mundo. Ele chama isso de parque de diversões de força enganosa, construtora de sombras, uma entidade que usa riqueza, status e poder para manter os seres humanos espiritualmente cego. E então ele diz algo que deveria ter sido a frase mais famosa de toda a história cristã. Não construam templos de pedra a pedra se desmoronará. Construa o templo o coração, pois é eterno. No contexto deste texto, que não é uma metáfora, é uma ordem direta. Ele é advertindo-os explicitamente contra religião organizada. Ele prevê que os homens usarão longas vestes e invocarão seu nome para acumular ouro. Ele adverte contra um futuro império que assumirá sua cruz e transformá-la em uma espada. É a especificidade disso que perturba a maioria dos estudiosos. Parece que ele estando daqui a 2000 anos, assistindo ao desenrolar das cruzadas, as inquisições observando, os televangelistas lotam arenas enquanto os pobres passam fome lá fora. Ele lhes diz. Claramente, o verdadeiro crente deve ser um estranho aos sistemas dos homens. Mas o aviso não para por aí. Ele introduz algo que soa quase científico na forma como descreve a alma humana. Ele diz: todo ser humano tem dois ventos passando por eles, simultaneamente. O vento da vida e o vento do erro. E o vento do erro, explica ele, não se trata simplesmente de más intenções ou pecado, pensamentos. Ele descreve isso como um parasita com pontos de entrada específicos. Entra pela ganância. Entra por os olhos quando olham para o que eles não deveria. Entra pela boca, quando fala de engano. E uma vez que, quando isso acontece, não se limita a fazer você mesmo. Piora. Calcifica o coração. Transforma um ser humano vivo e respirando, o que ele chama diretamente de um túmulo ambulante. Pense nessa frase por um momento. Um túmulo ambulante. Uma pessoa que come, dorme. Funciona. Navega no celular, mas cuja vida interior já esfriou. Um zumbi espiritual. Ele não estava descrevendo ficção. Ele estava descrevendo uma condição. Ele acreditava que já estava se espalhando. Então, ele lhes dá o antídoto. Não um sacramento não ritual, não financeiro. Oferenda a um templo. Ele chama isso de gnosis, conhecimento. Pessoal interno direto, conhecimento da verdade. Ele os ensina a observam seus próprios pensamentos da mesma forma que um guarda observa um portão da cidade atento, o que entra e o que sai. E então ele diz a linha que teria sido desmantelada. Toda a estrutura institucional. Religião se tivesse sido amplamente publicado. Ele diz que o reino dos céus está literalmente dentro do corpo humano, oculto no silêncio entre os pensamentos. É por isso que esse texto precisava ser suprimido. Se a pessoa média, o Império Romano acreditava que Deus vivia lá. Dentro deles, eles parariam de pagar. Impostos para o templo, eles parariam, com medo do bispo. Eles iriam parar. Precisando de uma instituição como sua, intermediários com o divino. Eles iriam tornar-se na linguagem do império, completamente incontrolável. Mas Jesus não se limitou ao espiritual. Instrução. Ele também disse coisas que, séculos mais tarde, é ciência moderna. Confirmação discreta. Ciência escondida em texto antigo. O livro da aliança. Contém detalhes cosmológicos que durante a maior parte da história, foi descartado como poético. Bobagem. Ele está falando dos armazéns, de neve e dos portões dos ventos, descrevendo o clima como algo que movimenta-se por meio de canais estruturados e segue caminhos invisíveis através do planeta. Durante séculos, isso soou como mitologia. Meteorologia moderna, agora, confirma que os padrões climáticos globais viagem em rios atmosféricos definidos, rios literais de vento circulando terra em grandes altitudes, como referência textual de 2000 anos. Dinâmica atmosférica do planeta Ele também fala de um grande abismo de água,
escondido sob a superfície da Terra, novamente descartado como simbolismo. Até que, quando os cientistas anunciaram a descoberta de um enorme reservatório de água bloqueado, dentro da rocha ringwoodita, nas profundezas o manto da Terra contém mais água do que todos os oceanos superficiais do planeta, combinados. O abismo era real. A Bíblia etíope estava certa. E se os textos estavam corretos em relação à água, abaixo de nós e os rios de vento acima. Para nós a questão que logicamente se segue é impossível ignorar. O que mais seria? Eles têm razão. Ele também deixou discípulos são algo mais do que palavras. Segundo o Mashafakaan, ele compartilhou uma prática específica, uma disciplina secreta, conhecido apenas por aqueles do círculo íntimo, envolvendo o controle deliberado de respiração e a direção focada de pensamento. A leitura é quase idêntica à de práticas contemplativas avançadas, documentado em toda a Índia, Tibete, e tradições orientais. Isso se conecta a um dos mais teorias persistentes na Bíblia, arqueologia que Jesus dedicou ao seu tempo, os chamados anos perdidos. O intervalo entre idade 12 e 30, que os evangelhos nunca explicar. O estudo nos mosteiros de Índia ou os centros de aprendizagem do Tibete. Os ensinamentos registrados na Etiópia. A Bíblia apresenta conceitos surpreendentemente orientais, que se assemelham ao karma, à reencarnação. Centros de energia, internos todos presentes. Todos, enquadrado na antiga linguagem do texto. E então ele diz a frase que, a phrase, que monges têm memorizado, protegendo por 2000 anos. Ele olha para seus discípulos e lhes diz: a escuridão virá, e ela me consumirá. Rosto, vai usar meu rosto. Ele não é. Avisando-os sobre um monstro óbvio. Ele está os alertando sobre um engano, então, tão sofisticado que pareceria exatamente como ele. Pronunciaria o nome dele, carregaria. Sua cruz construa catedrais em sua honra e seja o instrumento preciso de a destruição espiritual pela qual ele passou. Vida oposta. O anticristo neste. O texto não chega como um vilão, chega como um salvador. E o etíope, os monges que guardavam essa passagem, acreditavam, com absoluta convicção, de que não era uma profecia futura. Era uma descrição de algo que já está em movimento. E prova de que a Etiópia assumiu tudo isso. A seriedade não se encontra apenas em manuscritos. Está esculpido a própria paisagem. A Arca da Pacto. Você não pode contar essa história sem abordando o único mais poderoso objeto na história bíblica e a reivindicação muito específica da Etiópia sobre isso. Enquanto Hollywood colocava a Arca da Pacto em um armazém do governo em Novo México, Etiópia manteve por 3.000 anos sem vacilar que a Arca está aqui trancada dentro da igreja de Nossa Senhora, Maria de Sião, na antiga cidade de Aksum. E isso não é por acaso. Folklore cultural. Esta afirmação é a Pilar Central da Etiópia. Civilização. A história começa com a rainha de Sabá. Ela viaja para Jerusalém e encontra o rei Salomão e retorna à Etiópia, carregando seu filho Menelik I. Anos depois, Menelik já adulto visita seu pai. Salomão oferece-lhe o trono de Israel. Menelik recusa, mas ele não sair de mãos vazias. De acordo com o Aranyar, Crônicas Reais da Etiópia, Menelik e seus companheiros executaram o que talvez seja o maior roubo da história, substituindo a Arca no Santo dos Santos por uma réplica e levando silenciosamente a original de volta para a África. As descrições bíblicas da Arca não são as de um objeto religioso decorativo. Elas descrevem algo que incinerava exércitos, matava pessoas se a tocassem incorretamente e liberava fogo que não podia ser explicado pela natureza. Os efeitos, quando lidos em detalhes, soam desconfortavelmente próximos à exposição à radiação. Razão pela qual o que acontece com o guardião da arca hoje é tão difícil de ignorar. Apenas um homem por vez ocupa o papel de guardião. Ele é escolhido, entra na capela e nunca mais sai pelo resto da vida. Visitantes que observaram esses guardiões ao longo dos anos relatam um padrão consistente. Problemas de visão catarata. Pele que empalidece com o tempo morte prematura. Esses não são sintomas de devoção espiritual. São sintomas de exposição prolongada
a algo que emite energia. Se a arca for simplesmente uma caixa de madeira revestida de ouro, nada disso faz sentido. E impérios ao longo da história pressentiram que os Cavaleiros Templários viajaram para a Etiópia, no século XII especificamente em busca dela. Seus símbolos esculpidos ainda existem dentro das igrejas de pedra de Labela. Eles não buscavam um artefato religioso. Buscavam uma fonte de poder. A Etiópia se manteve firme. E a Etiópia, entre todas as nações africanas, foi a única que jamais foi colonizada. Quando a Itália invadiu com armas modernas, em 1896, foi derrotada na Batalha de Adwa. Os habitantes locais falam de uma luz no campo de batalha que mudou o rumo da guerra. A história a registra como um milagre militar. Os etíopes se lembram dela de forma diferente. E em nenhum lugar o antigo poder da Etiópia se torna tão fisicamente inegável quanto nas igrejas de Labela. As igrejas de Labela. No século XII, o rei Labela não encomendou a construção de 11 igrejas. Ele encomendou sua escavação. Como essas igrejas não foram construídas a partir do solo, elas foram esculpidas na rocha vulcânica sólida. Catedrais inteiras, com janelas, portas, colunas, câmaras internas e sofisticados sistemas de drenagem, tudo talhado em um único bloco contínuo de pedra. Essa não é uma técnica que tolera erros. Não se pode desfazer um corte errado. Não se pode remendar uma coluna rachada. Cada decisão precisa ser correta, na primeira tentativa, o que significa que toda a estrutura tridimensional de cada igreja precisava ser perfeitamente visualizada antes que um único cinzel tocasse a rocha. Engenheiros estruturais modernos estudaram esses edifícios e chegaram a uma conclusão profundamente perturbadora. Esculpir todas as 11 igrejas usando ferramentas manuais da época exigiria aproximadamente 40 mil trabalhadores qualificados e mais de um século de trabalho contínuo. O projeto foi concebido para um período de 24 anos. E há outro problema. As milhões de toneladas de rocha vulcânica removidas durante a escavação simplesmente não existem mais. Não há campo de detritos, nem depósito de rejeitos, nem qualquer vestígio de para onde foram. Os monges sempre tiveram uma explicação. Durante o dia, trabalhadores humanos esculpiam. À noite, anjos desciam e continuavam o trabalho, movendo-se 2 vezes mais rápido usando o que os relatos antigos descrevem como ferramentas de luz que atravessavam a rocha sólida sem atrito. Ferramentas de luz. Em 2024, chamaríamos isso de energia direcionada, tecnologia laser. A ideia já não é tão absurda quanto parecia. Alguns pesquisadores sugerem que a Arca da Aliança, que a tradição etíope considera em uso ativo durante esse período, pode ter servido como fonte de energia. Relatos de outras culturas antigas, incluindo as da Mesoamérica e do Egito, fazem referência a métodos de amolecimento de pedra usando frequências acústicas ou processos químicos específicos. Se tal tecnologia existisse na Etiópia, explicaria completamente Labela. A mais famosa das 11 igrejas é a Igreja de São Jorge. Ela tem a forma de uma cruz perfeita esculpida diretamente na terra até que o teto fique ao nível do solo. Você fica de pé acima dela e olha para dentro. A geometria é impecável. O sistema de drenagem esculpido em sua base manteve o interior seco por 800 anos de inundações sazonais. Essa engenharia por si só seria notável para uma equipe de construção moderna. No século XII, é quase inexplicável. Por baixo de todo esse complexo, estende-se uma rede de túneis, completamente escuros. Os candidatos ao sacerdócio são enviados sozinhos para esses túneis, na escuridão total, para se guiarem pelo tato e pela audição, entoando cânticos enquanto caminham. É um ritual de privação sensorial construído em pedra. A teologia do Livro da Aliança permeia a arquitetura. É preciso atravessar a escuridão antes de alcançar a luz. Recentemente, escaneamentos a laser em 3D do local revelaram câmaras ocas sob os pisos que não foram abertas em 8 séculos. Os sacerdotes dizem que esses espaços contêm o tesouro dos santos manuscritos de ouro, talvez as ferramentas usadas na construção original. Ninguém tem permissão para abri-las. O rei Libela passou um tempo em Jerusalém antes da cidade ser sitiada. Sua visão era construir uma nova Jerusalém na África, além do alcance da conquista, além da política do império. Ele deu o nome de Rio Jordão ao rio que atravessa a cidade. Esculpiu a estrela de Davi, a cruz cristã, e a antiga suástica solar, um símbolo do sol que antecede a corrupção nazista, em milhares de anos,
tudo nas mesmas paredes. Ele estava construindo uma fusão, uma preservação de tudo o que é sagrado, de todas as perspectivas, codificado em pedra para durar para sempre. Enquanto as catedrais europeias eram bombardeadas e arrasadas durante as guerras mundiais, Libela permaneceu intacta e ainda permanece hoje. Mas Libela, a Arca, os 81 livros todos apontam para uma coisa só: uma linhagem sanguínea, a linhagem sanguínea oculta no cristianismo ocidental. Jesus está sozinho, sem descendentes, sem continuidade familiar. A história termina na cruz e recomeça no céu. Mas na Etiópia, essa ideia é culturalmente incompreensível. A família não é periférica à identidade. Família é identidade. A dinastia salomônica da Etiópia governou por quase 3.000 anos, de aproximadamente 900 a.C. até 1970, e uma linhagem real ininterrupta. O último imperador Haile Selassie foi o 225º governante dessa linhagem, oficialmente intitulado o Leão Conquistador da tribo de Judá. Isso não é uma homenagem poética. Trata-se de uma reivindicação legal, genealógica e teológica, uma linha direta até o próprio rei Davi. Acompanhe essa linhagem com atenção. E ela não apenas conecta a Etiópia ao Antigo Testamento. Cria uma sobreposição genealógica com o Novo Testamento que a teologia ocidental tradicional não consegue abordar de forma satisfatória. Se Maria, a mãe de Jesus, pertencia à casa de Davi e a dinastia real da Etiópia traçou a mesma linhagem sanguínea por milênios, então a conexão entre a Etiópia e Cristo não era teológica. Era familiar, literalmente, por laços de parentesco. É por isso que o rastafarianismo, nascido no início do século XX, identificou Selassie como o Messias que retornou. O livro do Apocalipse descreve o leão que retorna da tribo de Judá. Selassie ostentava exatamente esse título. Ele nunca reivindicou a divindade, mas compreendia com total clareza o significado dessa ancestralidade. Então, a genética moderna entrou em cena. Estudos de DNA em populações etíopes identificaram marcadores genéticos antigos do Levante, especificamente da região dos atuais Israel e Síria, datando de aproximadamente 3.000 anos atrás. Uma migração real. Pessoas reais que de fato se mudaram de Jerusalém para a Etiópia. Não em lendas, mas na biologia. As tradições orais revelaram-se história genética. Isso também explica por que o cristianismo etíope parece tão fundamentalmente diferente de sua contraparte ocidental. O sábado era o dia em que a circuncisão era observada no 8º dia. As leis dietéticas detalhadas eram mantidas. A igreja etíope não adotou as práticas judaicas. Ela nunca as abandonou, pois nunca se separou completamente delas. O que faz com que a ideia mais radical de toda essa história, de repente, mereça ser considerada, ainda que desconfortavelmente. Se Jesus sobreviveu à crucificação, como certos textos antigos sugerem discretamente, e se ele precisava desaparecer para um lugar completamente seguro, onde melhor do que um reino governado por sua própria linhagem, uma nação que já havia provado que protegeria coisas sagradas com a própria vida. Nas remotas terras altas da Etiópia, tradições orais, transmitidas de geração em geração, falam de um misterioso mestre que chegou do norte. Um curandeiro, um homem de extraordinária paz que falava de uma maneira nunca antes ouvida. Não o chamam de Jesus, chamam-no de o Mestre Justo. E ninguém em todos os séculos que se seguiram conseguiu explicar quem ele era. Como dizem os monges da Etiópia, o Ocidente tem a água. Nós temos o poço. E agora, após 2.000 anos de silêncio, o poço está finalmente sendo aberto. Por que agora comecemos com uma pergunta? A maioria das pessoas não para perguntar. Por quê? Agora. Por que esses textos antigos estão aparecendo repentinamente em todos os lugares? Depois de permanecerem ocultos por quase 2.000 anos, durante séculos, esses escritos não foram divulgados. Eles foram mantidos no interior de mosteiros nas montanhas da Etiópia, cuidadosamente guardados, protegidos e vigiados por monges que dedicaram suas vidas inteiras a protegê-los. Esses não eram apenas livros antigos em uma prateleira. Os monges acreditavam que estavam protegendo algo sagrado, algo que jamais deveria ser revelado prematuramente. Através de guerras, invasões, mudanças políticas e a ascensão e queda de impérios, esses textos sobreviveram, não por sorte,
mas porque as pessoas se certificaram disso. Os monges não se viam como bibliotecários. Eles se viam como guardiões de um segredo. E então, de repente, tudo mudou. Nos últimos anos, esses escritos ocultos começaram a aparecer online. Traduções algumas oficiais, outras não começaram a se espalhar pela internet. Vídeos começaram a surgir. Discussões começaram. Milhões de pessoas que nunca tinham ouvido falar desses textos agora estão descobrindo-os enquanto navegam pelas redes sociais. Você pode até estar descobrindo-os agora mesmo. Esse tipo de exposição repentina não parece aleatória. Algumas pessoas acreditam que existe uma razão mais profunda por trás disso. Um dos textos mais misteriosos relacionados a esse tema é o Mashafa Kedan. De acordo com suas descrições, o fim dos tempos não se manifestaria como fogo caindo do céu ou destruição repentina. Em vez disso, descreve algo muito mais sutil e, honestamente, muito mais familiar. Fala de um mundo repleto de ilusões. Em seu idioma original, descreve uma época em que as pessoas estão profundamente conectadas, mas desconectadas ao mesmo tempo. Um mundo onde a comunicação acontece sem vozes e as pessoas veem as coisas sem usar os olhos físicos. Um mundo cheio de sinais, mas carente de verdade. Se você pensar bem, isso soa muito parecido com os dias de hoje. A internet, as redes sociais, a inteligência artificial, a informação constante, mas nem sempre clara. Por isso, alguns acreditam que os monges não estavam apenas preservando a história. Estavam protegendo algo destinado a um momento específico no tempo. Uma espécie de guia ou aviso para ser revelado quando a humanidade atingisse um certo ponto. E talvez esse ponto seja agora. A ideia é simples, mas poderosa. Quando as pessoas se perdem na confusão, nas distrações e nas falsas realidades. A verdade precisa ser revelada para ajudá-las a encontrar o caminho novamente. Observe o mundo ao seu redor hoje. A confiança nos governos é baixa. A confiança na mídia está diminuindo. Até mesmo a fé na religião organizada está em declínio em muitos lugares. As pessoas não estão apenas buscando respostas. Eles buscam algo real, algo direto. Algo que não pareça filtrado ou controlado. E é exatamente isso que esses textos antigos parecem oferecer. Eles não se limitam a contar histórias. Eles apresentam uma maneira diferente de compreender os seres humanos e sua conexão com o divino. Para entender melhor isso, precisamos analisar um momento importante da história, o Concílio de Nica. Este foi um encontro onde os primeiros líderes da igreja se reuniram para decidir quais textos fariam parte da Bíblia oficial. O objetivo era criar uma versão clara e unificada das Escrituras para o mundo todo. Mas de acordo com algumas interpretações, algo diferente pode ter acontecido. Certos livros foram deixados de fora. E esses livros, segundo essa perspectiva, continham ideias muito diferentes daquelas que se tornaram comuns. Eles descreviam os seres humanos não como fracos ou dependentes, mas como espiritualmente poderosos, capazes de se conectar diretamente com Deus, sem precisar de um intermediário. Em outras palavras, sugeriam que a verdade não precisava vir por meio de uma instituição. Ao remover esses textos, alguns acreditam que o sistema se tornou mais controlado. A mensagem ficou mais simples, mas também mais limitada. No entanto, a Etiópia nunca seguiu essas mudanças completamente. A Bíblia Etíope ainda inclui muitos desses livros adicionais, mantendo uma versão das Escrituras muito mais extensa e, em alguns aspectos, bastante diferente das versões que a maioria das pessoas conhece. E é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Algumas partes desses escritos antigos não se assemelham em nada aos ensinamentos religiosos tradicionais. Em vez disso, descrevem ideias surpreendentemente próximas da ciência moderna. Por exemplo, há passagens que parecem descrever o movimento de objetos por meio do som, o que hoje poderíamos chamar de levitação acústica. A ideia é que as ondas sonoras, quando usadas de forma precisa, podem realmente mover matéria física. Agora, pense nas incríveis igrejas rupestres de La Bella. Estruturas maciças esculpidas diretamente na pedra sólida. Sua construção sempre foi envolta em mistério. As histórias tradicionais dizem que foram construídas com a ajuda de anjos. Mas se substituirmos a palavra anjos por tecnologia avançada, de repente, a história assume um significado completamente diferente. Seria simbólico. Será que se trata de conhecimento mal compreendido? Ou será que é algo que já foi conhecido depois, se perdeu e agora está sendo redescoberto? Alguns pesquisadores acreditam que esses textos podem conter fragmentos de uma ciência antiga
Um conhecimento que existia muito antes da civilização moderna e que foi deliberadamente ocultado ou esquecido. Se isso for verdade, então não se trata apenas de religião. Trata-se de história-conhecimento e da possibilidade de que a humanidade já tenha compreendido muito mais do que compreendemos hoje. Então aqui está a pergunta que realmente importa. Se instituições poderosas do passado moldaram a informação a que as pessoas tinham acesso, o que mais ainda pode estar oculto? E se um monge, depois de passar a vida inteira protegendo um segredo, decidisse finalmente compartilhá-lo? Pouco antes de morrer, o que isso revela sobre a importância ou urgência dessa verdade? Talvez ele acreditasse que o tempo do silêncio havia acabado. Talvez ele acreditasse que as pessoas precisavam ouvir isso agora. Porque quer você veja esses textos como espirituais históricos ou simbólicos, uma coisa é certa, eles não estão mais ocultos. O selo de muitas maneiras foi rompido. Agora, a responsabilidade recai sobre nós. Ler, questionar e decidir no que acreditar. E talvez a verdadeira questão não seja apenas por que agora. Talvez a verdadeira questão seja: estamos prontos para compreender o que está sendo revelado? Se isso te fez pensar de uma nova maneira curta, inscreva-se, porque há muito mais para descobrir. E o que vem a seguir vai ainda mais fundo.